Muito obrigado. Nós escutamos um grande expediente, o deputado João Caldas, do Solidariedade de Alagoas. E agora, dando continuidade ao grande expediente, eu convido para fazer uso da palavra o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Deputado Carlos Zaratini, Vossa Excelência dispõe de um prazo de até 25 minutos. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimentar a todos os deputados, cumprimentar o público que nos assiste. E eu gostaria aqui hoje de me referir, em primeiro lugar, a essa questão da CPI da Petrobras, né, que é o tema que vem sendo discutido, que já obtiveram assinaturas no Senado, e dizer que, no meu modo de ver, essa CPI é uma CPI com um cunho puramente eleitoral, com o objetivo de fazer campanha política e de oposição. Porque a questão da refinaria de Passadina, ela já vem sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União, vem sendo investigada pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério Público. E todas as questões técnicas ou até questionamentos da lisura do negócio podem ser feitos através dessas investigações. Na prática, a CPI ela vai buscar exatamente estabelecer aqui um palanque para se assacar inverdades e calúnias contra a maior empresa nacional, a empresa que tem uma importância estratégica, não apenas pela produção de petróleo, de energia, mas também importância estratégica para a indústria nacional, haja visto que ela é hoje responsável por 45 bilhões de reais de investimento por ano. Eu falo isso porque no último ano do governo de Fernando Henrique Cardoso, a Petrobras investia 8 bilhões de reais. Hoje ela investe 45 bilhões de reais. A produção de petróleo, nesses 12 anos, aumentou em 30%, certo? 30% de aumento da produção. Os recursos, os lucros, só vêm aumentando. E mesmo de 2013 para 2012, houve aumento de 11% nos lucros da empresa, apesar de todas as críticas que se faz à empresa e apesar do grau de investimento que ela vem fazendo. Ou seja, ela retira dos seus próprios recursos para fazer investimento, reduz o lucro e ainda assim o lucro da empresa aumentou em 11%. E para falar de saúde da Petrobras, nós temos um dado que é indiscutível. Apesar do mercado financeiro ter, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, as ações da Petrobras terem caído, o ano passado a Petrobras emitiu bônus no exterior e conseguiu captar 11 bilhões de dólares, deputada Érica Cocai. 11 bilhões de dólares captados pela Petrobras por investidores estrangeiros que não querem perder o seu dinheiro. Não tem nenhuma dúvida de que só vão botar o dinheiro em coisa que dá dinheiro. E investiram 11 bilhões na Petrobras. Então essa empresa que dizem falida, essa empresa que dizem quebrada, essa empresa tem sido muito bem administrada nos últimos anos. Muito bem administrada. E quero dizer também, muitos dizem, existe administração política na Petrobras. Todos os administradores da Petrobras são funcionários de carreira, são técnicos, com longa estada naquela empresa. Não são pessoas que foram tiradas de qualquer partido político, como gosta de dizer a oposição. Ao contrário do presidente, que foi o último presidente da Petrobras, nomeado por Fernando Henrique, Henri Philippe Restou, que propunha mudar o nome para Petrobrax, e que ao assumir disse claramente, eu não entendo nada de petróleo. Pois é, afundou uma plataforma, reduziu os lucros da Petrobras, e se não fosse a retomada após o início do governo Lula, nós tínhamos, isso sim, afundado essa grande empresa que é o motor da chefe da energia brasileira e que é um dos grandes motores da nossa indústria. Mas, senhora presidente, eu digo isso porque o que nós estamos assistindo no Brasil é uma verdadeira campanha de massacre contra a presidenta da República. E esse massacre na mídia principalmente,
É um massacre que tem fundamento no ódio que as elites têm a qualquer avanço do povo brasileiro. É uma situação incompreensível, porque a elite brasileira ela não quer que o Brasil avance socialmente, ela não quer que o Brasil avance economicamente, ela não quer um país autônomo, ela não quer um povo com qualidade de vida melhor. Veja só, nós estamos tendo as menores taxas de desemprego, as menores taxas de desemprego da nossa história. Esse mês de fevereiro último, 5% de desemprego. E o que diz a oposição? E o que dizem os economistas da oposição? Que isso não pode continuar, que isso vem aumentando os salários reais. E é verdade, o salário real vem aumentando no Brasil, muito por conta também do aumento do salário mínimo e da lei do salário mínimo que nós aprovamos aqui nesse Congresso, que garante todo dia 1º de janeiro um aumento real para os trabalhadores, para 60 milhões de trabalhadores que ganham salário mínimo em nosso país. E com isso nós fortalecemos o mercado interno, com isso nós geramos emprego no comércio, geramos emprego na indústria e os trabalhadores têm mais renda. Mas o que dizem os economistas da oposição? Que é preciso revogar a lei do salário mínimo, que não é possível dar aumento real aos trabalhadores todos os anos. Mas nós precisamos continuar nessa política. Precisamos, sim, recuperar e melhorar o salário dos trabalhadores, porque é isso que garante fundamentalmente a qualidade de vida desses trabalhadores. A oposição critica a educação no Brasil. Mas a educação no Brasil, vamos ver os passos que nós demos, os avanços que nós demos. Por exemplo, o ProUni, Programa Universidade para Todos. 1,5 milhão de estudantes estudando gratuitamente nas universidades brasileiras. Fizemos também o Pronatec, Programa Nacional de Ensino Técnico, que já garantiu 6 milhões de vagas no ensino técnico. E hoje eu estava lendo no jornal uma pesquisa dizendo que os jovens não estão procurando tanto emprego agora porque estão tratando de estudar. Isso é muito bom, é muito positivo, e fazem isso porque nós temos o Pronatec funcionando, porque nós aumentamos as vagas nas universidades federais e através do ProUni. E não paramos por aí, porque nós aprovamos aqui, deputado Caldas, nós aprovamos aqui, nessa casa, aprovamos o FIES. O FIES numa nova modalidade, junto com o Programa Mais Médicos. O Programa Mais Médicos trouxe mais de 7 mil médicos para atender nas cidades onde não havia médico e na periferia das grandes cidades, onde muitos médicos brasileiros não querem ir. E nós aprovamos também a abertura de 15 mil novas vagas em faculdades de medicina em cidades onde não existe faculdade de medicina. E no FIES, o que está garantido? Está garantido o financiamento para o aluno poder estudar. Ele vai poder fazer todo o seu curso com financiamento da Caixa Econômica Federal. E, ao terminar o curso, ele vai pagar aquele financiamento. No entanto, se ele estiver trabalhando no Sistema Único de Saúde, cada mês que ele trabalhar no Sistema Único de Saúde, é um mês a menos que ele vai pagar de mensalidade na sua faculdade, ou da dívida da Caixa Econômica Federal. Então isso é um avanço, isso garante que o filho do trabalhador possa fazer uma faculdade. Hoje nós não vamos mais ter aquele problema, meu filho não estudou porque eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. Porque hoje nós temos o ProUni, temos o FIES e temos as condições de qualquer jovem que tem vontade de estudar, que tem disposição de estar estudando, possa chegar e completar a sua faculdade. Esse programa Mais Médicos irritou a elite brasileira, que não queria que nós tivéssemos atendimento médico, que quer que os médicos atendam no centro das cidades e cobrem a consulta particular. Mas isso vai acabar. Nós vamos levar, sim, estamos levando o Serviço Único de Saúde a todos os cantos do país. E vamos levar os médicos para que atendam corretamente o povo brasileiro. Outra questão que irritou a nossa elite brasileira, a questão das empregadas domésticas, que nós mudamos a Constituição, incluímos, dentre os direitos dos trabalhadores,
a todos os trabalhadores, incluímos também as empregadas domésticas, porque a Constituição brasileira de 88, que nós tanto louvamos, ela excepcionalizava a empregada doméstica dos demais direitos dos trabalhadores. Com essa mudança, as empregadas domésticas vão ter direito às horas extras, vão ter direito à jornada de trabalho regulamentar, vão ter direito ao fundo de garantia. Mas para isso ainda falta essa Câmara votar a regulamentação desse direito. Mas é um direito que atingiu e beneficiou 6 milhões de trabalhadoras, principalmente, mas também muitos trabalhadores. Essas 6 milhões de pessoas que eram tratadas como trabalhadores de segunda classe, segunda categoria, agora estão incluídas nos todos os direitos trabalhistas de que qualquer trabalhador brasileiro dispõe. É isso que incomoda muita gente, que o Brasil vem avançando. Essa última semana, aprovamos o regime de cotas no Serviço Público Federal para negros e negras. Foi um avanço enorme que nós demos. E nós vimos aqui quantos deputados da elite brasileira vieram aqui reclamar desse direito que é importantíssimo para dar igualdade de oportunidades nesse país, para combater o racismo que existe nesse país e que nós temos que combater em cada momento e permitir que todos tenham as mesmas oportunidades. É assim que nós avançamos no país. É assim que nós fazemos com que esse país continue crescendo, que o povo continue melhorando de vida. E aí, senhores deputados e senhoras deputadas, nós temos que ver também aquilo que nós conseguimos aqui através do nosso mandato, e gostaria de falar. Um projeto que nós atendemos 13 milhões de pessoas, de famílias em todo o Brasil, que é a tarifa social de energia elétrica. O que nós estamos vendo agora? A operação, através de interesses das empresas distribuidoras, de mudar a lei. Porque nós garantimos nessa tarifa social de energia elétrica, não só o desconto na conta de luz, que todos os trabalhadores de baixa renda têm, como garantimos que as empresas forneçam lâmpadas econômicas, geladeiras econômicas, reforma na fiação das casas, e isso vem sendo feito em muitos lugares. Mas o que querem essas empresas? Que a gente retire esse artigo da lei. E nós não vamos concordar com isso, e nós vamos combater isso, e nós já derrotamos essa proposta na Comissão de Minas e Energia. E vamos lutar para continuar melhorando o fornecimento de energia elétrica a um custo mais barato para a população e inclusive fornecendo equipamentos que ela gaste menos energia do que os equipamentos antigos que existem na casa de muitos brasileiros ainda. Já são milhares de geladeiras distribuídas nesse país gratuitamente e vamos continuar. Tive a oportunidade, há cerca de um mês, de observar num lugar importante de São Paulo, a favela do Jaguaré, 1.850 geladeiras sendo distribuídas. O contentamento do povo, a alegria do povo foi uma coisa contagiante. Por isso que nós vamos lutar aqui para que essa lei não seja modificada. Aprovamos também nessa casa um projeto de grande magnitude. A oposição vive denunciando a corrupção no país. Mas eu quero dizer, quem mais combateu a corrupção nesse país foram os governos de Lula e Dilma. Foi o governo de Lula que deu as condições da Polícia Federal trabalhar, que fortaleceu a Controladoria Geral da União, que criou a lei de combate à lavagem de dinheiro, que criou a Dilma, que criou a lei da transparência, que permite a qualquer cidadão ter informações do governo. E agora nós aprovamos, e entrou em vigor no dia 6 de fevereiro, a chamada Lei Anticorrupção, a lei que pune as empresas corruptoras. Porque não existe corrupto se não existir também o corruptor. E são as empresas, particularmente as grandes empresas, que mais corrompem o serviço público brasileiro. Num congresso, recentemente, eu li isso no jornal Valor Econômico, num congresso recente, foi feita uma pesquisa entre 500 executivos de grandes empresas. E foi perguntado a esses executivos, a sua empresa já se envolveu em algum ato de corrupção? 63% disseram sim. Aí foi a pergunta, as empresas concorrentes com a sua do mesmo ramo, você acha que já se envolveram com corrupção? 78% disseram sim.
Então, o que de fato é uma prática generalizada de ação de corrupção por parte das empresas. E essa lei, ela vai exigir que as empresas devolvam aquilo que elas ganharam a mais, vai exigir que elas sejam multadas e caso elas sejam reincidentes, elas poderão ser fechadas pela Justiça. Esse é um grande avanço e nós vamos lutar pela aplicação dessa lei. Queremos falar também aqui um pouco do projeto que nós já aprovamos nessa casa, foi ao Senado e retornou para nova votação, que é o projeto da desoneração do transporte e, consequentemente, redução das tarifas e implantação do bilhete único em todas as cidades brasileiras. Esse projeto é um projeto fundamental. A Frente Nacional de Prefeitos vem reivindicando a sua aprovação. A Associação de Metrôs e Ferrovias do Brasil vem reivindicando a sua aprovação. E nisso nós estamos aqui ainda, aguardando uma palavra do ministro Guido Mantega, de concordância com essa lei, porque a implantação desse regime de desoneração vai permitir que milhões de trabalhadores brasileiros gastem menos com o transporte em nosso país. Isso é fundamental, porque o transporte é quase que um item da cesta básica, é um item obrigatório no dia a dia do trabalhador brasileiro, das grandes cidades onde nós já temos no Brasil 85% da população brasileira, das grandes regiões metropolitanas, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Curitiba, regiões metropolitanas onde o trabalhador depende do transporte. Nós temos que baratear esse transporte e, para isso, a desoneração é fundamental. Quantos e quantos projetos nós vimos nessa casa tratando de desoneração para a indústria, de redução de IPI para a indústria automobilística? Já foram mais de 60 bilhões de desoneração para a indústria automobilística. E o que nós estamos reivindicando é uma desoneração de R$1 bilhão por ano para o transporte público, para atender milhões de brasileiros que dependem do transporte público todos os dias. Nós estamos lutando, vamos lutar junto com a Frente Nacional de Prefeitos pela aprovação desse projeto. E a hora que aprovarmos, nós não queremos que ele tenha nenhum tipo de veto da parte da Presidência da República, porque ele é um projeto que foi debatido durante anos com os municípios, com os estados, com os empresários do setor de transporte, com os trabalhadores do setor do transporte, com a população em geral. E propõe uma política de sucesso, que é o bilhete único. Política que nós iniciamos em São Paulo, na gestão da prefeita Marta Suplicy, e que hoje é replicada em todas as grandes cidades brasileiras, sempre com sucesso, sempre com aprovação do povo brasileiro. Por fim, eu queria dizer, senhores deputados e deputadas, que esse ano nós temos um marco, não vou dizer aqui que nós estamos comemorando, porque não é a palavra correta, mas é um marco dos 50 anos do golpe de 64. Golpe de 64 que abriu uma longa noite de terror nesse nosso país. Golpe de 64 que significou ceifar a vida política de milhares de brasileiros que se opuseram àquele golpe, que tinha uma tradição democrática, que tinha uma política democrática, que significou o fechamento desse Congresso, que significou a cassação dos partidos políticos, de mandatos de deputados, senadores, vereadores em todo o nosso país. Golpe militar que representou a tortura e a morte de milhares de brasileiros, o banimento de tantos outros. Esse golpe militar que alguns ainda vêm dizer que não teve nenhuma repercussão. Teve sim, teve repercussão na vida desse país. Levou esse país a uma situação de milhões de brasileiros na miséria, que representou um total abandono das políticas sociais, de tentar impedir que o povo avançasse, e assim impediu durante 20 anos. Mas nós restabelecemos a democracia. E ao falar de golpe de 64, nós temos que falar também da democracia que nós implantamos nesse país, a partir de 85, e melhor ainda a partir da Constituição de 1988. Foi essa democracia que hoje garante
que nós tenhamos as eleições de 2 em 2 anos nesse país, a possibilidade do povo ir às urnas, manifestar o seu interesse, utilizar a imprensa, a internet, fazer democraticamente a sua opinião. Essa é a democracia que nós tanto avançamos. Eu tive, na minha vida, a oportunidade de viver profundamente o que foi a ditadura. Tive meu pai longe da minha casa, preso diversas vezes, banido do país, torturado, mas nunca o vi abandonar a luta do povo brasileiro. Ricardo Zaratini nunca abandonou essa luta. E é por isso que eu quero homenageá-lo aqui. E na sua pessoa, homenagear todos aqueles brasileiros que lutaram e lutam pela democracia, que lutaram e lutam por um Brasil mais justo, por um Brasil mais democrático, por um Brasil autônomo, por um Brasil que ergue a cabeça perante todos os países do mundo. E é por isso, nossa deputada Érica Cocai, que nós não podemos aceitar que nós tenhamos uma disputa em nível tão baixo nessas eleições presidenciais. Nós queremos discutir projeto político para o país. Nós queremos discutir o significado de cada projeto na vida do povo brasileiro. O que significa para o povo brasileiro abrir mão das políticas sociais que nós conquistamos todos esses anos? O que significa para o povo brasileiro abrir mão da política econômica que nós fizemos todos esses anos, que valorizou os salários, valorizou o salário mínimo, reduziu o desemprego, tirou milhões de brasileiros da miséria, levou 35 milhões de brasileiros para a classe média? Essa política nós queremos debater e queremos que ouvir da oposição, senhor Aécio Neves, senhor Eduardo Campos, que nos digam claramente o que pretendem fazer de diferente nesse país. Qual é a sua proposta? O que tem a dizer sobre isso? Ou só tem a dizer saudar o mercado financeiro, que ontem, por conta de uma pesquisa, resolveu aumentar ou valorizar as ações da Petrobras e da Eletrobras? Quero dizer, deputada Érica Cocai, nós não devemos nada ao mercado financeiro. O mercado financeiro odeia esse governo da presidenta Dilma, porque ela teve a coragem de reduzir os juros nesse país, teve a coragem de reduzir o lucro dos bancos, teve a coragem de fazer com que bilhões de reais que todos os anos vão para a conta dos bancos ficassem no cofre do governo e fossem usados nos programas sociais, no financiamento da indústria, na geração de empregos. Essa é a diferença. Então nós estamos aguardando e vamos debater, e se tiver CPI, vamos discutir a questão da Petrobras, mas também queremos discutir a questão do metrô de São Paulo, queremos discutir as questões que envolveram a CEMIG, o Porto de Suape, queremos fazer um debate amplo sobre todos os problemas que existem nas empresas e nos governos brasileiros. Não queremos discutir só a Petrobras, nós vamos discutir, vamos ver aqui, como já veio aqui várias vezes o presidente da Petrobras nessa casa, José Sérgio Gabrielli, como já veio a presidente atual, Graça Foster. Não vai haver problema, porque no nosso governo existe a transparência, existe a democracia, existe a responsabilidade de prestar contas ao povo brasileiro. Essa é uma virtude do nosso governo que ninguém pode retirar. O nosso governo é um governo transparente, que fala ao povo, que sai na rua, que vai às ruas tranquilamente conversar com o povo, sem precisar de nenhum aparato. Precisamos sim debater o que se quer fazer com esse país. E esse debate nós vamos assumir nessa tribuna. Esse debate nós vamos levar às ruas, vamos levar o debate ao horário eleitoral e fazer com que a população brasileira conheça efetivamente o que está por trás desses ataques da oposição. Queria agradecer aqui a todos pela atenção e dizer que queremos transformar esse próximo período num período de avanço da democracia. O Brasil vai avançar, o povo vai avançar. Nós não vamos ser impedidos de crescer e continuar crescendo e continuar avançando no Brasil. Essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa luta. Muito obrigado. Senhor presidente, o senhor deputado,
dando encerramento ao grande expediente, passa a comunicações parlamentares, concedo a palavra à deputada do PT, Era Calcaide, Distrito Federal. E quero registrar aqui a presença do empresário, diretor da Rádio Farol e Maribondo, o doutor Bruno Fernandes, e do empresário, esse mega empresário Caetano, que está aqui, que está